amores, videoaula de matemática de hoje. Hoje a gente vai perceber o tempo através da matemática. Como é que a gente percebe o tempo? Que instrumentos a gente utiliza para perceber o tempo? A gente percebe que o tempo está passando hoje em dia através do calendário, não é? Que a gente pode perceber aí o tempo passando através dos dias, cada dia, juntando semanas e assim formam-se os meses. E também pelas horas, não é? A gente pode utilizar aqui as horas para a gente perceber o tempo, quantas horas se passou para formar um dia, que são 24 horas, forma um dia. E assim a gente vai perceber o tempo. O que é que vocês vão fazer primeiro? Vou explicar para vocês. Primeiro, gente, na página 10 do seu livro, vai vir um pequeno texto sobre percebendo o tempo, tá? Nesse texto é o seguinte, é só assim, ó. Nana, mamãe. Mas o tempo passou, passou, passou. E a cantiga calou, calou, calou. E o menino foi crescendo, cresceu, cresceu. Mas aquela voz ficou, ficou, ficou. Esse texto é de Pedro Bandeira, tá? Cavalgando o Arco-Íris, da editora São Paulo, certo? Edição em São Paulo, editora Moderna, 2010. Esse texto, vocês vão responder, fazer uma interpretação aí, tá? Qual é o tema desse poema? Qual é o tema? O que é que esse poema vai falar? Quando eu falo de tema, é sobre o que é que esse texto quer falar. Ele quer falar sobre o quê? Sobre o tempo. Então, você vai lá escrever. Fala sobre a passagem do tempo, tá? O que mais lhe chamou a atenção nas imagens? Tem umas imagens ao redor do texto. O que é que foi que lhe chamou a atenção? Essas imagens vai mostrar a passagem do tempo de uma criança até chegar à fase adulta, ó. Então, tem a ver, ó, ele bebezinho, ele criança, ficando adolescente e adulto. Então, vocês vão ver aí o que mais lhe chamou a atenção nessa imagem. E no poema, o que é que lhe chamou a atenção? Você vai escrever aí algo que lhe chamou a atenção e vai escrever. Ah, achei interessante que foi passando o tempo da vida de uma criança até ele chegar adulto. Ah, achei interessante que o poema é uma musiquinha que fala sobre a passagem do tempo. O que é que foi que lhe chamou a atenção, tá? O que é o tempo para você? Não é para mim, não. Para você, o que é o tempo? Você vai responder aí com suas palavras. Você sabia que podemos medir o tempo? Você sabia disso sim ou não? Provavelmente sim, né? Como é que a gente mede o tempo? Através das horas, através do calendário. Quais são os instrumentos do tempo? Quais são os instrumentos que medem o tempo? Você conhece algum? Mostrei 2 para vocês aí. Então, vocês vão saber aí fazer, tá? Na página 11, vocês vão observar esses instrumentos, esses relógios que foram feitos ao longo do tempo. Que até a gente viu em história, que é a ampulheta e o relógio do sol, que foram um dos primeiros criados, que são antigamente. Atualmente, os instrumentos que medem e resistem o tempo, como o calendário e o relógio. Então, para medir as horas, há relógios com ponteiros e relógios já digitais, que já vem um númerozinho lá, só é você ver o número primeiro da frente, significa as horas, e o de trás os minutos, tá? Então, no primeiro relógio aí tá marcando 9 horas em ponto, porque tem 200, então é 9 horas em ponto. E no outro relógio tá marcando 7 horas e 30 minutos, ou 7h30, tá? Na página 12, vocês vão indicar que horas estão marcando cada relógio. O primeiro relógio é um relógio digital, é mais fácil. Número da frente significa as horas, tá? Então, tá aí lá no relógio assim, ó. Isso aqui da frente são as horas, não 8 horas. Tem algum minuto aqui, tá 00, então 0 minutos. Então, 8 horas em ponto, tá? No relógio analógico, que é aquele que tem os ponteiros, vocês vão ter que tentar identificar horas e minutos. Como é que vocês fazem isso? Vou tentar explicar para vocês. Bem, gente, para a gente ver as horas, é fácil, tá? Esse ponteiro menor é o ponteiro das horas, tá? Então, ele tá apontando aonde? Ele tá aqui no meio do 4. Então, se ele tá aqui na área do 4, são 4 horas, tá? E os minutos, como é que eu descubro, professora? Tá?
Cada número desse, ele equivale a 5, tá? Então, é como se tivesse aqui passado 5 tracinhos, porque a gente nunca observa, mas tem tracinhos aqui, tá? A gente não vai dizer que é 4 e 4, porque tá no 4, próximo do 4, né? Não é 4 em 4, tá aqui no 4 certinho, ó. Não é 4 em 4, é 4 e 20. Por que são 4 e 20? Tá? Porque cada tracinho desse que tá aqui equivale a 1. A gente nunca conta ele, mas ele existe. Quando o ponteiro ele estiver no 1, significa que é 5 minutos. Quando ele tiver, vai passar mais 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser de 5 em 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 mais 5. 36, 37, 38, 39, 40. 40 mais 5, 45. 45 mais 5, 50. 55, que é 50 mais 5, e aqui 60. Quando eu falo chega em 60, é hora exata, tá certo? Aí eu vou falar as horas exatas. Então, gente, deixa eu mostrar aqui, aproximar para vocês, ó. Vai ficar assim, então, cada um desse, o 1 vale 5, o 2 vale 10 minutos, tá certo? E assim a gente descobre as horas. Vocês têm que pensar sempre nisso, tá? Quando for ver os minutos. Então, se eu mudar aqui o relógio, colocar, vou mudar aqui, tá? Pra você, a gente ver as horas. Pronto, gente. É assim que vocês vão observar. Se vocês observarem no livro de vocês, vou pegar agora o livro de vocês. No livro de vocês vai vir aqui um reloginho. Ele tá, o ponteiro pequeno está onde? Tá no 3. E o ponteiro grande, ele tá apontando para onde? Lá no reloginho tá apontando para o segundo pontinho. O segundo pontinho significa que é... Às vezes não vem o número, vem só o pontinho, tá? Que é 5, 10. Então, são 3 horas e 10 minutos que vocês vão colocar aí no relógio. Depois vocês vão ligar os relógios que estão marcando a mesma hora. Quero ver que vocês vão saber observar e fazer. Aqui eu mudei a hora. Que horas são? São, ó, ponteiro pequeno tá no 5 e o ponteiro grande tá no 12. Eita, tá no 12. E agora? 12 eu vou dizer que é 12 horas. E eu vou dizer que é 60 minutos. Eu falo horas exatas quando ele tá apontado pro 12. Então, eu falo que é 5 horas em ponto, tá? 5 horas exatas. Então, vocês vão fazer aí, tá? Depois você vai recortar as peças da página 9 de matéria de apoio. Usar um palito de dente para prender os dois ponteiros no centro do relógio. Lembre-se que os ponteiros o menor marca as horas e o maior marca os minutos. Então, você vai montar aí um relógio para vocês e vocês vão treinando para descobrir horas e minutos direitinho, tá? Tem os tracinhos aí montando. Professora, mas quando tá aqui no meio? Pronto, já passou. É 5, já saiu do 12. Já tá aqui no segundo tracinho. Então, é 5 e 2, tá? Então, a gente vai contando tracinho por tracinho. Porque uma hora, ela vai ter 60 minutos, tá certo? Por isso, a gente vai contando de um por um tracinho aqui, tá? O relógio digital é mais fácil, né? Que a gente só olha a hora aí e a gente vê direitinho. Agora, vocês vão, depois que montar um relógio aí pra vocês e treinar, você agora vai usar o relógio para mostrar as horas. Então, você vai mostrar aí, seria para mostrar para mim, mas vocês vão fazer aí com o familiar de você, mostrar para eles como se coloca 8 horas no relógio, 12 horas, 2 horas, 1 hora e 30 minutos, 5 horas e 15 minutos e 10 horas e meia, tá? Façam isso, peçam ajuda a um familiar também, tá? Que eles vão lhe ajudar também. Depois marque no relógio e resiste. Algumas respostas só pessoal, gente, aí, tá? Qual é a hora que você costuma se levantar de manhã? Não sei a hora de cada um, então vocês vão responder aí. O sinal de entrada da escola bate que horas? Depende do horário que você estuda, tá? Quem estuda de manhã, o horário batia de 7h15 para você entrar em sala. E à tarde, 1h15, tá? E o sinal de saída da escola? Também, diferente. Quem é da manhã, tocava 11h30 para largar. E à tarde, 5h30. Ou seja, 17 horas e 30 minutos. Também acontece isso, tá?
Qual é o horário que você costuma jantar? Também não sei, é pessoal. Cada um vai botar a hora que costuma comer à noite, jantar, tá certo? Que horas você costuma dormir? Também é pessoal, cada um de vocês. Quantas horas tem um dia? Um dia inteiro vai ter 24 horas, tá? Então, vai ter que passar esse relógio aqui 2 vezes, tá? Então, 12 horas. 12 horas é a metade de um dia, então vai ter 24 horas um dia. Quantas horas aparece no relógio que você montou? Esse relógio que a gente vai montar só vai formar 12 horas, como eu falei, só vai ter 12. Então, ele vai ter que passar de novo aqui, porque a primeira vez que ele passa vai até meio-dia e aqui vai passando até chegar à noite, tá? Depois disso, quantas voltas completa o ponteiro menor tem que dar para completar um dia? Tem que dar 2 voltas. Ele tem que passar aqui, ó, pelo uma vez, 2 vezes, tá? Para chegar no 12, como eu falei. A hora está dividida em minutos. Quantos minutos tem uma hora? 60. Quando eu marquei aqui. Uma hora tem 60 minutos. A metade de 60, ou seja, meia hora vai ser 30 minutos. Vocês vão responder aí. Depois vocês vão para a página 14, continuar a responder. Ligue a televisão às 4 horas, liguei a televisão às 4 horas da tarde. Fiquei assistindo até 5h30. Quantas horas eu fiquei assistindo TV? Se eu comecei às 4, fui até 5h30, quanto tempo eu gastei? Vai ser 1h30, 1h30 minutos. Na página 14. Alex começou a fazer as tarefas da escola às 9 horas da manhã. Demorou 2 horas para terminar a tarefa. A que horas ele terminou? Se ele começou de 9. 10, 11. Então, ele acabou às 11 horas, mais 2 horas. Construa um calendário deste mês. No material de apoio, você vai escrever e preencher os meses dos dias e os meses do ano. Pintar de vermelho os domingos e os feriados. Depois vai pintar de amarelo só os sábados. Então, vocês vão ter aí um calendário. Esse daqui, ó, para vocês preencher com o mês que a gente está. Qual é o mês que a gente está, gente? Hein, pessoal? Setembro, tá? Já se iniciou setembro. Então, o mês de setembro, você vai aí fazer o calendário do mês de setembro, que ele só vai ter 30 dias, tá? Se tiver algum feriado, tem um feriado. 7 de setembro. Então, você vai pintar ali o 7 de setembro da cor vermelha, igual aos domingos, tá? E de amarelo os sábados. Quantos dias tem uma semana? A gente já estudou isso, ó. Matemática e história, 7 dias. Quantos dias tem este mês? Este mês vai ter 30 dias. Em que dia da semana começou o mês? A gente vai começar o mês de setembro numa terça-feira. Certo? Terça-feira a gente começa. Em que dia vai terminar? Vai terminar no dia 30, numa quarta-feira, tá certo? Então, você vai fazer o calendário desse mês. Depois vai ter um joguinho super legal, que é o calendário dinâmico, que você vai jogar, ver as regras na página 14 e 15. Vai fazer esse jogo com a pessoa da família. Depois que jogar, vocês vão responder a página 16 de acordo com o jogo, tá? Então, vejam as regras direitinho desse jogo, joguem lá, tá certo? Direitinho. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre o tempo. Então, a gente percebeu o tempo e respondeu várias questões envolvendo o tempo. Então, beijo e capricho na atividade. Tchau! Joguem legal aí e respondam as questões, tá? Tchau, tchau!